Bom dia a todos. Meu nome é Armando, eu sou auditor da Receita Federal lotado no Serviço de Fiscalização em Vitória. E a nossa maior especialidade é na tributação previdenciária. A gente foi destacado para falar aqui sobre dois temas. Os temas que nos vieram, ou seja, a demanda do SESCOM, ela abordava o seguinte. Primeiro, essa solução de consulta número 120/2016. É uma solução de consulta emanada da COSIT e que data de agosto de 2016. Isso trouxe uma dúvida para os contabilistas e demais pessoas sobre as quais repercute esse ato normativo. E o SESCOM pediu que nós trouxéssemos algo, partilhássemos com vocês o entendimento e o porquê da edição desse ato. As outras duas demandas que me tocariam, elas foram assim vertidas pelo SESCOM. Primeiro, que nós abordássemos aspectos contábeis, fiscais, legais, enfim, o arcabouço jurídico que é utilizado, no qual se insere a distribuição de lucros em empresas e o fenômeno da tributação imbricado com esse assunto. E o outro seria uma operação que é de amplo conhecimento, posto que noticiada na mídia, não é isso? E já em curso há bastante tempo, mais de 2 anos, é uma operação bastante extensa, que chama Operação Esculapos de Ouro, que é uma operação que tem sido direcionada para o segmento médico. Nós vamos, então, sintetizar essa nossa temática em 2 palestras. Primeiro, nós vamos falar sobre a solução de consulta 120/2016, e essa solução de consulta, inclusive, é bastante oportuna essa demanda, porque ela também impacta, enquanto baliza jurídica, ou ato normativo, ato que pertence à legislação tributária, que impacta na própria atuação da auditoria fiscal no que tange à operação Esculapos de Ouro. Então, nós não traremos aqui, na verdade, um manual compilado das balizas legais que determinam todo o tratamento a ser dispensado, tributário, contábil, no que tange à distribuição de lucros. O que nós nos comprometemos aqui analisando o caso concreto das empresas que nós verificamos, resguardado, evidentemente, o sigilo fiscal, nós abordaremos os aspectos legais, contábeis, de variada natureza, que foram objeto de nossa análise, porquanto a análise é delimitada pelo arcabouço jurídico, e dissertarmos o caso concreto à luz desse arcabouço. Assim o fazendo, nós, de fato, abordaremos boa parte desse arcabouço jurídico, se não quase que a totalidade, porque a Operação Esculapos é uma operação vasta e várias empresas aí situadas nesse contexto, elas adotam ou elas se amoldam a situações concretas individuais. Há peculiaridades de cada empresa e isso demandou, então, que nós alargássemos o cotejo da legislação, justamente em virtude de que mais dilatada a situação concreta verificada. A gente, então, vai deixar para que as perguntas sejam formuladas ao final. A gente pede, por favor, que vocês, no curso da apresentação, tomem nota dessas questões, desses aspectos que vocês gostariam que nós aclarássemos ou que nós discutíssemos, ou mesmo questões que não foram abordadas na palestra, mas que se inserem, evidentemente, no contexto do tema que nós estamos a
iniciar a dissertação. Essa solução de consulta, COSIT número 120 de 2016, COSIT é a Coordenação Geral de Tributação, ela foi publicada no Diário Oficial de 19 de 8 de 2016. Para que uma solução de consulta possa ser atendida, ou seja, respondida no âmbito da Receita Federal, ela deve preencher os requisitos de admissibilidade, ou seja, requisitos que autorizam que ela mereça, por parte da Receita Federal, uma resposta. E ela atendia, porquanto ela preenchia os requisitos presentes no ato específico que normatiza a interpretação da legislação tributária por parte da COSIT. E esse ato, que é a INRFB número 1396, ela traz no seu artigo 9º o seguinte: que a solução de consulta COSIT e a solução de divergência a partir da data de sua publicação tem efeito vinculante no âmbito da Receita. O que significa dizer isso? Não é o foro, este e nenhum outro, para nós discutirmos subjetivamente o acerto ou o desacerto de uma solução de consulta. No âmbito da Receita, essa solução de consulta, ela vai ser vinculatória a todo o corpo fiscal. Então, a nós, auditores, nós devemos, por dever de ofício, cumpri-la. Da mesma forma, elas respaldam o sujeito passivo que as aplicar. Esse é o outro lado da moeda. Para nós, auditores, era obrigatória, se nós pegarmos uma situação concreta que se amolda a situação proposta na solução de consulta, a nós cumpre implementarmos e adotarmos as respostas trazidas ao questionamento. Agora, o sujeito passivo, em que pese ele não ser o consulente, por exemplo, essa solução de consulta foi proposta por uma sociedade de advogados. Em que pese o sujeito passivo não ser o consulente, se a situação concreta que ele se enquadra é a mesma proposta na solução de consulta, se ele adotar um entendimento exarado ao final, ou seja, um entendimento lançado por quem respondeu a solução de consulta, que foi aprovada e publicada no diário, ele também se respalda. E isso é muito importante. Evidente que aqui há uma ressalva, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, sem prejuízo de que a autoridade fiscal em procedimento de fiscalização verifique seu efetivo enquadramento. Isso se faz sempre. Isso, na verdade, é a consagração de um princípio jurídico, que é o princípio da verdade material. Você pode se auto-enquadrar naquela situação. Olha, a minha situação é exatamente esta, que foi proposta por essa sociedade de advogados. Então, eu vou adotar um comportamento coerente com a resposta obtida. É evidente que a autoridade fiscal, é evidente que a administração tributária, ou seja, a Receita Federal, ela sempre vai cotejar o proceder do sujeito passivo no âmbito da sua competência institucional com o mundo dos fatos. Muitas vezes, isso é muito comum, as coisas, de fato, materialmente, substancialmente, elas são distintas da forma documentada. Eu vou dar um exemplo primário para vocês. Aliás, todo o tempo a gente faz isso. Você tem a tabela do IPI, por exemplo, e você acha que a sua operação de saída de produtos industrializados se insere num determinado nível dessa tabela. É evidente que a Receita Federal vai verificar, no caso concreto, se os fatos verificados se enquadram da forma que você fala e se autoenquadrou. Isso ocorre não só no âmbito do direito tributário. No âmbito do direito tributário,
a um princípio jurídico, que é o princípio da prevalência da verdade material, em detrimento da verdade formal. O que quer dizer isso? Muitas vezes a forma, ela diverge da matéria, da substância, do que é real. Então, nesses casos, sempre vai prevalecer a verdade material. Nós estamos falando aqui de uma solução de consulta que ela versa a matéria previdenciária, em especial no ramo do direito previdenciário, que é um ramo irmão do direito trabalhista, vige o princípio da primazia da realidade. Então, por exemplo, você contrata um empregado. Por que você contrata um empregado? É um serviço prestado com habitualidade, mediante subordinação jurídica, com remuneração e pessoalidade. Esses são os requisitos da relação de emprego. E você chama ele de contribuinte individual, você paga ele com recibo de pagamento autônomo, você contabiliza na sua contabilidade um pagamento a contribuinte individual, um pagamento autônomo. Eu pergunto para vocês, essa pessoa deixa de ser empregado porque foi documentado na contabilidade, nos documentos que dão suporte à contabilidade, um pagamento a um contribuinte individual? Não. Essa pessoa é empregado. E esse que é o princípio da primazia da realidade. Esse que é o princípio da prevalência da verdade material. Então, vamos lá. É interessante e importante a gente entender que essa instrução normativa, ela, quando emana uma solução de consulta, quando é emanada uma solução de consulta, estabelece esse ato que ela tem natureza interpretativa, ou seja, ela dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária. Qual a importância disso? A gente entender. Quando um ato tem natureza interpretativa, ele, na verdade, retorna antes de sua edição para alcançar situações anteriores, se amolda a situação concreta tratada na solução de consulta. É diferente de uma lei. A lei é sempre proativa. Em matéria tributária, a lei também retroage quando ela é meramente interpretativa. Então, na verdade, ela não inova uma situação. Ela não traz uma situação nova. Ela aclara interpretando uma situação que foi positivada, ou seja, que foi inovada por uma lei lá de trás. Então, essa lei interpretativa, ela retroage para alcançar todas as situações advindas posteriormente à edição daquela lei anterior que ela se presta a interpretar. Então, isso é muito importante. No caso concreto, o que significa isso? Essa solução de consulta é uma solução que dá interpretação ao tratamento do pagamento de prolabore, do pagamento de distribuição de lucros em sociedades de profissionais de exercício de profissão regulamentada. Então, em que pese ela ter sido editada em agosto de 2016, ela se presta a ser adotada para alcançar situações anteriores à edição desse ato, justamente por sua natureza interpretativa. A gente fala muito de prolabore. Então, é importante, para que nós não adentremos um emaranhado de confusão sobre o que vem a ser esse vocábulo, qual o significado disso, porque usualmente existe uma praxe, um entendimento corrente, que o prolabore só é devido pelo exercício da gerência ou da administração por sócios administradores. Isso é um equívoco conceitual. A palavra prolabore, ela vem do latim e significa pelo trabalho. Então, ele significa a remuneração do sócio de uma empresa, seja ele um sócio comum ou um sócio administrador, pelo exercício do seu trabalho desempenhado. Quem presta serviço numa sociedade, ou seja, do quadro social que está apto a prestar serviço a uma sociedade, não existe somente o sócio administrador.
E que conceito que a gente dá, então, para a remuneração do sócio comum que efetivamente presta serviço, prolabore, pelo trabalho. Tá? A diferença básica do prolabore, nós estamos ainda no plano do conceitual, do prolabore para o lucro, é que lucro todos os sócios recebem em retribuição à sua participação no capital social da empresa. Ou seja, a cota social, o aporte que você fez para a constituição dessa empresa, quer você trabalhe ou não, você faz jus a um retorno, porque é o retorno pelo capital social. Essa contraprestação pecuniária, ela se dá a título de sua mera participação no capital social, quer você trabalhe ou não. No que tange ao prolabore, é diferente. Como até conceitualmente, o prolabore, ele é uma remuneração pelo trabalho, somente o sócio que trabalha é que receberá. Vamos lá. A gente falou até agora do que vem a ser a solução de consulta, da sua natureza jurídica, das implicações para o corpo funcional da Receita, das implicações para o sujeito passivo, quer seja ele ou não o consulente, em função de sua situação concreta, se amoldar àquela situação proposta na solução de consulta. Como é que ela nasceu? Uma sociedade de advogados consultou a COSIT acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a sócios e sobre a obrigação de pagamento de prolabore. Ele expôs da seguinte forma, a gente vai falar aqui, depois a gente vai passar a transparência. Essa sociedade de advogados, evidentemente, poderia ser uma sociedade de dentistas, de médicos, porque a subsunção, a amoldagem da resposta do tratamento jurídico se dá não em função de ser especificamente uma sociedade de advogados, mas uma sociedade de exercício de profissão regulamentada. Isso era a seguinte pergunta. A exposição de caso é a seguinte: olha, Receita, nós somos uma sociedade de advogado e a gente apura lucro ao final do exercício, e a gente faz a distribuição de lucros de períodos encerrados. Não havia aí na exposição de caso dele nem esses encerramentos parciais que ocorrem no último dia de cada trimestre. Ele, ao final do ano, ele apurava o resultado e eles distribuíam lucros de períodos encerrados. Mas no correr do ano, eles também faziam outro tipo de remuneração pecuniária, ou de contraprestação pecuniária. Eles distribuíam prolabore aos sócios, a todos os sócios. A pergunta que eles puseram foi o seguinte: é lícito, nós podemos deixar de pagar o prolabore? Nós temos essa opção, a gente deixa de pagar o prolabore e distribuímos aos sócios tão somente lucros de períodos encerrados. Primeira pergunta é essa: pode fazer? Segunda pergunta: em se podendo fazer, incide contribuição previdenciária sobre esse lucro distribuído de períodos encerrados? Vamos dar uma verificada se é essa mesma pergunta. Olha lá. Final de cada ano ele elabora o balanço, a DRE, os lucros eventuais apurados, evidentemente transferidos para a conta de lucros acumulados, porque ele está falando de lucro acumulado, ele ia distribuindo subsequentemente. Ele não fala a periodicidade nem o montante, mesmo porque isso é absolutamente irrelevante. A gente vai abordar essa questão também, do montante e da periodicidade. A distribuição se dava na proporção das cotas de cada pessoa no capital social.
sócios, notem bem, os sócios ainda faziam jus a uma remuneração mensal a título de prolabore. Tanto o pagamento de lucros quanto o prolabore eram contabilizados em contas distintas, declarados de PJ em fichas distintas, e a pretensão era essa: a gente quer botar fim ao pagamento de prolabore e fazer a remuneração ou a contraprestação pecuniária em favor do sócio tão somente com base em lucros de períodos encerrados. Citar o arcabouço jurídico, o artigo 201, ele fala justamente sobre a tributação previdenciária no que tange à distribuição de lucros e prolabore. Inclusive, com a redação dada por esse outro decreto, 3.265, que deu nova redação ao decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, e fazia os questionamentos que nós já falamos. Pode pagar somente com base em distribuição de lucros de períodos encerrados? Se não puder, qual é o fundamento? Que obriga, que imponha o pagamento de prolabore. Segunda pergunta, se for positivo, ou seja, se a gente puder pagar só com base em lucros, períodos já encerrados, incide contribuição previdenciária, sim ou não, e qual é o fundamento legal? Vamos lá. A resposta, ela é desenvolvida da seguinte forma. Essa questão sobre a incidência ou não da contribuição previdenciária, ela diz respeito à interpretação do artigo 12, inciso 5, a linha F, da Lei do Custeio da Previdência Social, que é a Lei 8.212. Vamos trazer esse dispositivo. São segurados obrigatórios da Previdência, como contribuinte individual, titular de firma individual urbana, rural, diretor não empregado, membro de conselho de administração da sociedade anônima, o sócio gerente e o sócio cotista, está grifado, que recebam remuneração decorrente do seu trabalho. Então, quem responde à consulta, a Receita Federal, ela se põe a trazer a interpretação que ela, a Receita, entende aplicável a esse dispositivo legal. Está entre aspas. Isso é textual, essa solução de consulta não é uma solução que oferece bastante dúvida, ela não é uma solução intrincada no que tange a sua leitura, e tudo que está entre aspas é transcrição literal dessa solução de consulta. Então, uma das condições para você ser segurado obrigatório da Previdência é você ser trabalhador, e a outra é você ser remunerado. Aí o binômio. Se você trabalha e você é remunerado, você é segurado obrigatório. Então, continua quem elaborou a solução de consulta, não é difícil fixar o entendimento de que o termo que recebam remuneração decorrente do trabalho exclui da condição de segurado obrigatório o sócio que não presta serviço. Se ele não presta serviço, ele não é trabalhador. Se ele não é trabalhador, ele não é remunerado. A gente vai dissertar com mais profundidade. Também se exclui aquele que trabalha, ou seja, o sócio que trabalha, mas que excepcionalmente não recebe valores a qualquer título. Ela exemplifica, por exemplo, num momento agudo, temporário, excepcional, de dificuldade financeira de uma empresa, ela não citou aí também, mas a gente poderia trazer, por exemplo, é muito comum no início do funcionamento de uma empresa, quando a empresa não tem um equilíbrio financeiro ainda, os sócios,
entre aspas, trabalharem de forma graciosa, de forma gratuita, justamente para não onerar um caixa que já está deficitário. A empresa ainda está se aprumando em cima das pernas. Então, existe uma praxe perfeitamente aceitável sob o prisma da razoabilidade, que essa empresa não remunere os seus sócios, em que pese eles prestarem serviço. Nós vimos até agora que ela objetivamente fala que é segurado obrigatório o sócio que presta serviço e que é remunerado, e que a não remuneração é uma exceção. Também ela continua falando das demais pessoas físicas na linha F do inciso 5 do artigo 12, que exerce o cargo de forma gratuita, que seriam lá o associado de cooperativa eleito para cargo de administração, o síndico, quando essas pessoas não são remuneradas. É importante a gente entender e a gente observar a própria redação daquele dispositivo. Quando ele, na linha F, primeiro ele fala de todo mundo que está ligado às sociedades empresários ou sociedades simples, que ele fala lá, o titular de firma individual, urbano, rural, o diretor não empregado, o membro de SA do Conselho de Administração, o sócio-gerente, sócio-cotista. Depois ele começa a falar em, por exemplo, síndico, né? O condomínio não tem nem a personalidade jurídica, na verdade, ele tem personalidade judiciária. Ele pode figurar no polo passivo, no polo ativo de uma ação, mas ele não tem personalidade jurídica. Então é interessante até a gente entender essa redação. Ele fala lá, que recebam remuneração, todo mundo está vinculado a essas sociedades, empresários ou sociedades simples. Por isso que ela estruturou a resposta falando somente nesse tópico daquelas pessoas além dessas, ou seja, aquele associado de cooperativa que pertence à administração dela, o síndico. Mas ela frisa a quem elabora a resposta com muito claro. Não é o caso do sócio que presta serviço à sociedade. Enfim, se a gente tivesse que sumarizar, a gente vai prosseguir na dissertação. Mas a gente sumarizaria da seguinte forma: você é sócio, você presta serviço, pressupõe que você vai ser remunerado. Somente uma situação excepcional autorizaria a que você não recebesse uma remuneração pelo seu labor. Na verdade, ninguém trabalha de graça. Foge à razoabilidade, foge à razão, atenta contra a verdade material você conceber que uma pessoa preste serviço regularmente e ela não seja remunerada pelo seu labor. Por isso que nós, no início dessa dissertação, a gente fez questão de, no plano conceitual, diferenciar o que vem a ser lucro do que vem a ser prolabore. Se você presta serviço, a remuneração que cabe pelo exercício do seu labor, do seu trabalho, é o prolabore. Se você tem participação no capital social, a remuneração que se presta, a contraprestação por essa participação na cota social, é o lucro. Ainda que o lucro não tenha que ser pago na exata proporção da cota social. Isso é assunto que a gente vai dissertar no bojo da explanação sobre a operação esculápio. A gente já adianta para vocês que o artigo 1007 do Código Civil, ele estabelece que a falta de regra em contrário, o lucro ele é remunerado na proporção do capital social. Vamos lá. Então, continua
quem responde, que o cerne da questão está na distinção entre a situação que há real, olha a palavra, real ausência da remuneração pelo trabalho do sócio, daquela situação em que há o pagamento da remuneração pelo trabalho com outra denominação ou título. Esse é um trabalho que o auditor sempre vai ter que passar. Ele sempre vai cotejar a contabilidade, a documentação cabível no curso de uma ação fiscal com a verdade material. Ele sempre vai ter que fazer isso. Porque a denominação jurídica que se dá a uma determinada situação, ou seja, o seu nome jurídico, o seu nome em iuris, ele é irrelevante para definir a coisa. A coisa é definida pela sua substância. A coisa é definida pela sua matéria, não pelo nome que você dá a ela. Se você tem, por exemplo, um contrato de cessão gratuita de uso de coisa móvel, por exemplo. A cessão gratuita de uso em direito chama-se comodato. A cessão onerosa chama-se empréstimo. Então você faz um contrato de comodato. Contrato de comodato, pactuam as partes a cessão gratuita de uso deste veículo, pelo prazo tal. Mas, na verdade, na realidade, essa cessão é onerosa. Eu pergunto para vocês, esse é um contrato de comodato ou ele é um contrato de empréstimo? Essa matéria vai ser tratada como empréstimo. Porque realmente, na realidade, ele é um empréstimo oneroso e não um empréstimo gratuito, que seria o comodato. Olha lá, a gente está cansado de ouvir falar nisso aí. Ó. Não há lei que obriga o pagamento do prolabore. Por que a gente paga o prolabore em valor mínimo? Por que vocês contabilizam o prolabore em valor mínimo? Quando se contabiliza o prolabore, nem sempre, mas jamais inferior ao valor mínimo. Não existe remuneração legalmente feita inferior ao salário mínimo. Esse é um piso. Então, isso decorre desse arcabouço jurídico. Então, essa história, esse entendimento que não há lei que obriga o pagamento de prolabore, continua quem responde à consulta, é perfeitamente adequada nas situações que nenhum valor é pago ao sócio a qualquer título. Ela não poderia ser mais explícita, hein? Mas não é cabível na situação de fato em que a retribuição pelo trabalho é apenas embutida na rubrica de distribuição de lucro, seja adiantado mensalmente, importante isso, tá? Ou seja, por conta de lucros distribuídos ao final do exercício. Veja que a situação concreta por ela tratada, na verdade, até se dilata um pouco da questão proposta, porque ela fala aí até nos lucros antecipados, na distribuição de lucros antecipados. Então ela fala que não é cabível quando o sócio presta serviço, ou seja, quando ele trabalha, que você aglutine numa só rubrica, ou seja, a rubrica de lucros. Essas duas remunerações têm naturezas distintas e, como tal, devem ser contabilizadas, tratadas, sofrer o tratamento tributário aplicável à sua situação real. Uma pergunta que poderia ser feita e que ela enfrenta é o seguinte: o que ela respondeu até aqui foi o seguinte: olha, você presta serviço, sócio, presta, você então tem que ter uma remuneração pelo seu trabalho. A pergunta que se colocaria subsequentemente seria: tá bom, e com que periodicidade e em qual montante? A gente vê na praxe, mas que na verdade decorre
de uma impossibilidade jurídica de você pagar inferior ao salário mínimo, que o prolabore, quando contabilizado, ele obedece esse piso. Mas, na verdade, não existe um tratamento legal que especifique, diferentemente do salário mínimo, que fala que existe um tratamento, no que tange a periodicidade e o montante disso. Aí é o que nós estamos falando. A questão não diz respeito à existência do prolabore. O prolabore, ele é um consectário lógico, é uma consequência lógica da prestação do serviço, havendo labor, a remuneração pelo labor. A questão que existe, na verdade, ela está relacionada ao montante e à periodicidade. Como, na verdade, a lei não legisla, a princípio, a periodicidade do pagamento prolabore e o montante de pagamento prolabore pode ser livremente pactuados. Isso se insere no plano da autonomia da vontade e da liberdade contratual, da liberdade que existe entre as partes aí. Então, você pode livremente pactuar isso. Como essa solução de consulta, ela, na verdade, tem natureza previdenciária, quem responde à consulta faz a seguinte ressalva. O inciso 2, parágrafo 5º do artigo 201, do Regulamento da Previdência Social, ele dispõe que será considerado prolabore os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social. A gente vai voltar com mais profundidade nisso. Esse artigo 201, parágrafo 5, inciso 2, ele faz o seguinte. Contribuição de 20% a cargo da empresa sobre a remuneração a contribuintes individuais, ela incide sobre o prolabore discriminado na contabilidade, ou, no caso de você não discriminar a remuneração proveniente do capital social, ou seja, lucros, se você não discriminar contabilmente lucros de prolabore e aglutinar isso tudo numa conta de lucros, a tributação previdenciária incide sobre tudo. Olha só o que é que nós vimos até agora. Existe mais uma opção, mais uma hipótese de incidência, que é a que fala que se você não discriminar o lucro do prolabore, ou no que tange adiantamento e resultado, ainda não apurado por demonstração de resultado do exercício. Essa parte final foi uma parte inserida no ato posterior ao decreto 3.048. Então a gente vê o seguinte, olha só. No inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 201, ele fala assim, incide contribuição previdenciária sobre o prolabore discriminado na contabilidade. Nenhuma dúvida quanto a isso. Inciso 2, incide sobre a totalidade no caso de não haver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho, que é o prolabore, e a remuneração decorrente do capital social, que é o lucro. Ela conclui, a nosso sentir, com bastante acerto, que a inexistência do prolabore é uma excepcionalidade, ou seja, para aquele trabalhador, para aquele sócio que presta serviço, sempre vai ter que existir o prolabore. A gente está vendo que esse ato é de 1999. E por que a gente conclui dessa forma? Por que ela concluiu daí? Ora, se tem duas opções, e em ambas ela fala sobre a discriminação do prolabore, é evidente que ela está falando sobre algo que existe. Se você discriminou, incide sobre o que você discriminou. Se você não discriminou, incide sobre o todo. Se você não discriminou e incide sobre o todo, é evidente que existe.
senão não haveria incidência. Então você veja que o legislador, ele de fato, ao editar a norma, ele admite ou ele estabelece que o prolabore sempre existe. Ele pode estar explícito, demonstrado, ou ele pode estar embutido, ou ele pode estar escondido, ou ele pode estar aglutinado, indevidamente, e existe uma sanção para esse esconderijo, para esse ato de esconder. Vai se tributar sobre tudo. Por isso que quem responde fala que a regra é a existência do prolabore e sua discriminação. O que a gente procurou demonstrar para vocês. O legislador parte de um ponto pacífico. Esse prolabore existe. Se você é trabalhador, se você presta serviço, existe uma remuneração. Se você nos trouxer ela de forma discriminada, nós vamos tributar só o que você discriminou. O que está discriminado, corretamente. Agora, se você incorretamente, tanto que ele estabelece uma sanção, está misturando isso e embutindo numa rubrica só, então vai ser tributado pelo todo. Conclusão da resposta. O que é que ela responde? Sócio que presta serviço é segurado obrigatório porque ele é trabalhador remunerado. E você deve obrigatoriamente discriminar a remuneração decorrente do trabalho daquela proveniente do capital social. De modo, ela já respondeu, mas agora ela circunscreveu os efeitos dessa resposta às questões previdenciárias, mesmo porque todo o arcabouço jurídico invocado e a proposta feita foi acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre prolabore, sobre lucros, e daquelas possibilidades propostas inicialmente. Então, você é segurado obrigatório, você deve discriminar o prolabore do lucro, e para fins previdenciários, ela não poderia ser mais explícita. Não é possível considerar todo o montante ao sócio que presta serviço à sociedade como distribuição de lucro, uma vez que pelo menos parte desses valores terá natureza jurídica de retribuição pelo trabalho. Mais uma vez, a afirmação do princípio da verdade material em direito tributário. Resumindo, a prestação de serviço pelo sócio, a regra é que você, então, o remunere pelo seu labor, o remunere pelo seu trabalho, com incidência de contribuição previdenciária. Isso vai ser disponibilizado para vocês, tá? Vamos lá. Tem exceções? Tem. A gente já discutiu isso. Ele presta o serviço, o que haveria ordinariamente a consequência dele ser remunerado por esse serviço, por esse trabalho, mas em situações excepcionais de dificuldade financeira da empresa, ou no começo da empresa, quando é bastante comum, a gente já falou, o sócio não fazer a retirada até que se atinja o equilíbrio financeiro, é perfeitamente admissível que essa situação, documentada assim numa contabilidade, seja tida por materialmente verdadeira. Caso não conste na contabilidade discriminada o prolabore da distribuição de lucros, incide sobre total. Inciso 2, parágrafo 5º, artigo 201 do Regulamento da Previdência. Pergunta feita. Nós temos a opção de só pagar ele através de lucros distribuídos? A pergunta feita foi lucros distribuídos ao final do período.
Mas, no bojo da dissertação, quem responde à consulta fala até mesmo sobre lucros antecipados, que, na verdade, lucros antecipados no curso do exercício, que depois serão, evidentemente, antecipação de lucros baixados em contrapartida da conta de resultado do exercício, e que, enfim, será lucro distribuído, mas não de períodos encerrados, períodos em curso. Você não tem essa opção. Pagamento de prolabore é uma obrigação. Quanto que a gente vai pagar e como? A lei não estabelece. Em regra, reza o princípio da prudência contábil, inclusive, e muito mais do que o princípio da prudência contábil, mas antecedendo a ele a realidade fática, que o prolabore deve ser pago em regra no montante que seria dispendido com um funcionário que substituísse o sócio, valor de mercado. A questão é a seguinte, vamos dar um exemplo. Você está numa sociedade de dentistas e você presta serviço à sociedade, uma sociedade de dentistas, né? Quanto que você acha justo você receber? Qual o valor de mercado para o seu labor? Se você trabalhasse na empresa B, você acharia justo? Você acharia real? Você acharia materialmente subsistente que você ganhasse um salário mínimo? A pergunta que se põe é essa. Então, aonde a lei não prevê, de fato, é a matéria a ser resolvida no plano da liberdade contratual. Mas a recomendação feita, não pela Receita Federal, porque inclusive a matéria feita passa em branco. Quem responde à consulta, com muita precisão, traz que isso não é matéria que a lei regule. Quando nós estamos aqui trazendo para vocês que a praxe ou a recomendação é que se faça ao valor de mercado, é porque nós estamos aqui a prestigiar o princípio da verdade material. Ou seja, é recomendável que a remuneração seja feita com base numa realidade de mercado. Por que isso? Mais uma vez eu vou falar para vocês. Sempre o auditor fiscal, no curso de uma ação fiscal, ele vai, por uma série de procedimentos, por dever de ofício, verificar se a situação trazida para ele é uma situação materialmente existente, é uma situação real. Tá certo? E todo mundo recorre a uma série de procedimentos de auditoria, circularização, justamente para verificar se o que está documentado é verdadeiro. É extremamente comum, achamos lá uma conta contábil que registra uma série de pagamentos e recebimentos por alguma pessoa. Você vai confirmar essa informação em fontes externas. Se a realidade colhida diverge daquela documentada na sua empresa, qual é a consequência disso? A primeira é que sua contabilidade não reflete as variações patrimoniais dessa pessoa jurídica. E enquanto padecente desse vício intrínseco, a sua contabilidade perde o valor. E isso tem uma série de consequências de variada natureza. A profissão de contabilista é uma profissão realmente de uma enorme responsabilidade. De uma enorme responsabilidade.
Porque, inclusive, muitas vezes vocês estão submetidos a uma realidade trazida para vocês. Então, a discrepância entre a realidade contábil, a realidade documentada e a realidade material não deriva obrigatoriamente da atuação do contabilista. Você teve acesso a essa informação. Bom, gente, em linhas gerais, seria exatamente isso que a gente teria a falar sobre a solução de consulta. Agora a gente passa a palavra para vocês formularem as questões que vocês entenderem pertinentes. Pois não? Primeiro, parabéns pela explanação, o que não seria novidade nenhuma, né? Vindo do time que está aqui, a gente está bem representado. Obrigado. Mas reina interna em torno dessa matéria muita polêmica e muito terrorismo até. E parabéns mais uma vez, até pela clareza das considerações traçadas, inclusive em empresas em dificuldade, estabelecimento de valor de prolabore, que eu também conceituo até como uma doação, aquilo que está inferior, né, aquilo que é colocado com simbolismo apenas, às vezes até com valor inferior a recepcionista. Isso realmente agride e traz para nós, contadores, uma responsabilidade muito grande. Desculpe, esqueci, meu nome é Rider, eu sou ex-presidente dessa entidade e hoje conselheiro consultivo. Muito bem. O inciso 2º lá do artigo 201 do Regulamento da Previdência, ele já fala em antecipações de lucro. A pergunta posta é até de certa simplicidade, ela também está contida nos parágrafos 5º e 6º do 77 da IN 100, que volta a falar que o valor distribuído a título de lucro antecipado poderá ser previamente apurado mediante a elaboração de balancetes. E eu, em particular, tomo cuidado nesses balancetes, levar lucro a patrimônio líquido e ali retificar essa conta com o pagamento do lucro, demonstrando a efetividade de sua existência. Os lucros fluíram até setembro, chegou em dezembro, houve situação no último trimestre de prejuízo. Okay? Como tratar um lucro distribuído de R$100 mil, se ao final do exercício, durante os R$100 mil, houve lucro efetivo? Durante o final do exercício, o lucro foi só de 80, ou seja, distribuiu-se 20 a mais que o lucro final. Isso com as permissões contidas nesses dois parágrafos do artigo 201 e naquilo que está contido nos parágrafos 5º e 6º do artigo 77 da IN 100 de 2003. É lógico que eu já até antecipo algum tipo de recurso que se utiliza numa situação dessa, não sei qual seria a resposta que eu vou obter aqui agora nesse esclarecimento, mas de dar ali como um conta corrente de antecipação ou empréstimo para fechamento de conta no final. Caso contrário, seria atribuída aí uma remuneração tributável àquele excedente. Obrigado. Bom, se eu entendi, e peço por favor que me retifique se eu não entendi, existiu até setembro, nesses encerramentos parciais havidos em março, em junho, setembro, antecipação de lucros, e lucros realmente existiram. Mas em dezembro não existiu lucro. Ou seja, o prejuízo, na verdade, diminuiu no montante do lucro até então distribuído. Boa pergunta. Eu lembraria o seguinte, como o senhor muito bem colocou,
o próprio artigo 201, inciso 2, do parágrafo 5º, já tratava da situação de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado de exercício. A redação original desse dispositivo, ele falava que incide sobre o total da remuneração, ainda que paga a título de distribuição de lucros, quando não houver discriminação entre prolabore e lucro, aí vem, esse é um adendo que foi feito num ato posterior, ou, no caso de adiantamento de lucros, ainda não apurado por meio de resultado de exercício. Esse adendo, ou seja, essa situação outra, que é a tributação do adiantamento de lucro ainda não apurado por resultado de exercício, ela foi objeto de uma ação proposta pela OAB, questionando, no âmbito do STJ, se não haveria violação ao artigo 22, inciso 1 da Lei 1.212/91 e o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que estabelece que somente a lei pode criar a situação constituinte do fato gerador. É o princípio da legalidade tributária. Como são normas infraconstitucionais, ou seja, um suposto malferimento à Lei Ordinária 8.212 e ao Código Tributário Nacional, que tem natureza de lei complementar, em que pese ter sido originalmente editado como decreto-lei, a competência é do STJ. E essa questão foi enfrentada. E eu acho pertinente nós falarmos disso, porque no Brasil não existe o curso forçado, e você pode, no caso de um lançamento de ofício, sem ordem, você questionar diretamente na via judicial, você questionar na via administrativa, ou esgotar da via administrativa, você ir depois ao judiciário. Então é interessante a gente escutar a palavra do judiciário da mais alta corte em matéria infraconstitucional, e não foi reproposta essa matéria. Ou seja, entendeu, salvo engano, com o voto do ministro Humberto Martins, ou do ministro Herman Benjamin, que esta parte do inciso 2, ou seja, especificamente aquela palavra, aquela expressão, ou no caso de adiantamento de resultado, no caso de adiantamento de lucros, ainda não apurado por meio de resultado de demonstração de resultado de exercício. A resposta na decisão judicial foi a seguinte: não há malferimento ao artigo 97 do Código Tributário Nacional, que é o princípio que a lei, somente a lei, estabelece nova fonte de custeio. Pelo só fato que não há nova fonte de custeio. O fato de você antecipar um pagamento não cria por si só um novo fato jurídico. Quando a lei define, no seu artigo 195.1 da Constituição Federal, e mesmo no artigo 22, inciso 1 da Lei 1.212, que é a remuneração, incide a contribuição previdenciária sobre a folha de salários e sobre rendimentos a qualquer título, pagos, ainda que sem vínculo empregatício. Então, essa palavra, a qualquer título, pela sua ostensiva amplitude, ela abarca essa situação, porque se você adianta algo, seja a natureza que for, mas nós fixaremos a premissa, adstritos à resposta do judiciário, que era lucros de fato, isso se insere na denominação a qualquer título. Então, a primeira palavra que nós temos que, a primeira questão que nós temos que trazer é essa. Aprofundando a resposta. Porque o senhor menciona aí em 100, essa matéria tratada odiernamente na IN 971, que inclusive é mencionada
na solução de consulta, é um ato de 2009, que é admissível você fazer através de balancetes contábeis. É admissível você fazer através de balancetes contábeis. Isso não impede, evidentemente, se você inclusive quiser ficar mais garantido, de você se amoldar à denominação que os atos superiores à IN trazem. Porque quando a gente lê a IN 971, ela trata dessa matéria no seu artigo 57. Ela fala o seguinte: para o fins do disposto do inciso 2 do parágrafo 5º, o valor a ser distribuído a título de antecipação de lucro poderá ser previamente apurado mediante a elaboração de balancetes contábeis, devendo, nesta hipótese, ser observado que, se a demonstração de resultado final do exercício evidenciar uma apuração de lucro inferior ao montante distribuído, a diferença será considerada a remuneração pelo sócio. Penso que respondeu. Ou seja, você fez encerramentos parciais trimestrais, até setembro você teve lucro. Chegou no último trimestre, teve prejuízo. O seu lucro do exercício, ele foi inferior ao montante do lucro distribuído nos 3 primeiros trimestres, concorda? Qual é o tratamento que o ato traz? Se ao final do exercício o lucro foi inferior ao montante distribuído, a diferença será considerada remuneração pelo sócio. Distribuir 1.000, 1.000 e 1.000, 3.000 até setembro, prejuízo de 500. Lucro final 2.500 e não 3.000. Distribuir 3.500 é remuneração tributária. Me parece que o mais importante é, inclusive, a questão dos balancetes contábeis, porque no decreto 3.048 não se traz a possibilidade de elaboração de demonstração da existência de lucro por balancetes contábeis. Ele traz a demonstração de resultado de exercício como a demonstração contábil hábil a demonstrar essa antecipação de lucro, essa existência de lucros que foram antecipados. Ela fala, o vocábulo fala o seguinte, que a elaboração prévia de balancetes contábeis. Uma interpretação muito rigorosa, podia-se pensar que você pode fazer os balancetes contábeis, mas como o ato superior não dispensa a elaboração e demonstração de resultado de exercício, seria tão somente a existência de demonstração de resultado de exercício, ainda que feita mensalmente ou trimestralmente, na periodicidade que você está distribuindo os lucros. Para distribuir lucros pressupõe que você demonstra a sua existência. Então, que a demonstração contábil seria a DRE. E que a faculdade de elaboração de balancetes contábeis não dispensaria a necessidade de elaboração de DRS parciais. Não me refiro à demonstração de resultado de exercício ao final do exercício. A demonstração de resultado do lucro que você está distribuindo. Porque o artigo 201 traz isso. E a resposta que o ministro Humberto Nascimento traz na proposição da OAB, ou seja, a resposta que o judiciário traz, é que, se você distribuiu o lucro, mas você, porque a questão que foi proposta ao judiciário era a possibilidade de violação por dispositivo do decreto 3.048/99, a sua redação no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 201. Ele falou o seguinte, o juiz, o ministro: nada impede, você tributa, você receita tributo. Se você vai lá em agosto e você vê uma distribuição de lucro em março, é perfeitamente admissível a receita, se não há demonstração de resultado de exercício, por força dessa redação
do inciso 2, você tributar. Nada impede que, é a resposta do juiz, ao final do exercício, quando demonstrada realmente pela demonstração contábil preconizada na legislação, que é a demonstração de resultado de exercício, que houve lucro, você inclusive se compense daquela tributação que passa a revestir por indevida. Se você foi tributado, porque a Receita entendeu por bem ir antes, se ao final do exercício você teve lucro, e você demonstrou isso através de DRE, aquela tributação é indevida. Por que eu fiz questão de ir na resposta do judiciário? Porque ele enfrentou o caso concreto tratando da redação do decreto e enfrentou essa questão. Ele para responder que aquilo, inclusive, não representava malferimento à legislação infraconstitucional, que é o artigo 97 do CTN, ele até operacionalizou de forma exemplificativa o que poderia ocorrer no caso concreto. Tá certo? A gente foi um pouco mais longe, mas penso ter respondido a sua questão, no sentido de falar que, ao final da apuração do resultado anual, que o exercício de ordinário coincide com o ano civil, não é isso? Se houver, ao final, um lucro apurado inferior ao que já foi distribuído antecipadamente, por expressa disposição legal, essa diferença é tributada. Certo? Bom dia. Bom dia. Sou Erlei Valentim, sou membro da Associação de Contadores de Vitória. Antes de começar o meu questionamento, eu gostaria de aprofundar um pouco mais o assunto, que eu acho que foi de extrema importância esse tema. Isso para a nossa classe, na verdade, né? Bom, deixa eu tentar fazer um resumo, você me corrige ou não. É importante ter o balancete intermediário para que a gente possa verificar se houve lucro naquele mês. Ponto. Mas para todos os efeitos legais, com base na posição do ministro do STJ, traduzindo, ainda que eu faça mensal, o que vai mandar de fato é o anual. Ou, se eu não fizer mensal e ao final do ano estiver tudo ok, bem, se distribuiu mais do que devia, tributa-se. Seria essa a interpretação? Você pode fazer antecipação de lucro. Esse lucro, se você tomar tão somente o decreto 3.048, artigo 201, parágrafo 5, inciso 2, a demonstração contábil, para você demonstrar a existência desse lucro, são DRS. No entanto, a IN 971, no seu artigo 57, admite a existência de balancetes contábeis. Parte 1 da sua pergunta. Qual é o ato, qual é a demonstração cabível para se fazer a demonstração da apuração de resultados que implicaram em uma antecipação? Pode-se fazer antecipação. Você, por força do decreto 3.048, deve usar DRS. Por força da IN, que é norma inferior ao decreto, mas é norma, admite-se a existência de balancetes contábeis que evidenciem isso. Vou adicionar uma coisa para vocês. Se você usar a DRE, que é a demonstração por excelência para demonstrar um resultado, não é isso? Se você vai usar DREs parciais, isso é perfeitamente possível. Um balanço patrimonial, na verdade, é a fotografia estática do patrimônio da empresa em um determinado momento. E nada impede que você faça demonstrações de resultado de exercício também com inferiores a um ano, tá certo? Você não tem que fazer só a demonstração no final, vocês sabem disso. Se você o fizer, ou seja, você se amoldar à redação do decreto 3.048, ela deve ser levada ao diário. Essa aqui é a questão relevante. Se você faz uma demonstração de resultado de exercício, você não a leva ao diário, você vai violar, salvo engano, o artigo 1184 do Código Civil Brasileiro.
E o artigo 1184 se insere no capítulo da escrituração contábil, na legislação comercial, que é hospedada no Código Civil. Isso é matéria para a gente dissertar com mais profundidade quando a gente falar da operação Esculápio. Tudo bem? Ok. Aproveitando a deixa da pergunta aí, só para finalizar e só uma confirmação. Pelo que eu entendi, se eu faço antecipação, um exemplo, até junho, cheguei em junho, eu verifiquei um prejuízo no decorrer do ano. Entretanto, quando eu cheguei ao final do ano seletivo, constatou-se que teve o lucro referente à antecipação. Conclui-se o seguinte, que eu tive um adiantamento em cima dos dividendos daquele exercício e eu não teria aí, neste caso, uma notificação, ou eu não precisaria de fazer recolhimento nenhum, pelo que eu entendi do que você disse? Se o seu adiantamento de lucro não superou o lucro apurado do ano contábil, não é o que se falar. Perfeito. Você tão somente pagou lucros num período anterior de encerramento do resultado. Isso é perfeitamente admissível. O que não se admite, evidentemente, é que você antecipe 10 mil, mas ao final apure 4 mil e não seja tributado em 6 mil. Se você apurou lucro ao final do exercício de 4 mil reais, é uma impossibilidade intransponível que você tenha distribuído 10 mil. Não é isso? Acho que isso vai de encontro ao que eu estava falando, ou seja, vai sentido contrário que eu estava me propondo antes. Se eu parto da obrigação que eu tenho que gerar o balancete mensal para não incorrer em outros problemas, e eu distribuo o lucro acima do que eu tive, no caso da sugestão dele foi prejuízo, teoricamente eu teria que tributar nesse momento. Ou eu posso esperar o ano encerrar para gerar tributação. Isso não ficou... Não, que ele disse assim, você antecipa o imposto, depois você se acredita dele. Mas eu poderia esperar o fim do ano para verificar e só depois tributar? Ou teria que ser naquele mês já identificado o prejuízo? Alô? Sempre o princípio da realidade. A questão é o seguinte, se você antecipou lucro em fevereiro, lucro em março, essa antecipação de lucro, essa existência desse lucro tem que ser demonstrada. Concorda? Concorda? Se o seu balancete contábil, partindo do assento jurídico trazido pela IN 971, que o balancete contábil é hábil a demonstrar a existência de lucros que serão antecipados. Se você demonstra no seu balancete contábil que você teve lucro, você pode antecipá-lo. Quando o dispositivo fecha ao final, falando da... Alô? Falando ao final da apuração do lucro, ao final do exercício, quando você antecipa alguma coisa, se pressupõe que essa coisa vai existir, né? Então essa coisa tem que existir ao final. Se ela não existiu, no montante que ela não existiu, ela é tributada, normalmente. Estamos falando aqui, por enquanto, tão somente da solução de consulta. Nós estamos aqui discutindo a possibilidade do tratamento jurídico a ser dado ao prolabore ao lucro. Nós estamos aqui abordando a questão se isso é uma opção ou não. E nós estamos também abordando as outras situações trazidas no artigo 201, que é o artigo que trata toda a tributação existente. Alô? Entre prolabore e lucro. A solução de consulta traz, resumidamente, que não é uma opção você não pagar o prolabore, que se você presta serviço como sócio, você faz jus, existe uma contraprestação pecuniária que se chama prolabore, e que o tratamento contábil a ser dado a ela é receber uma conta contábil onde ela conste
Alô? Onde ela conste de forma discriminada. Mais importante essa solução de consulta. Não existe a opção de não se pagar pro labore a sócio que presta serviço. Essa é a questão mais importante. Aproveitamos e discutimos também como você vai demonstrar isso. Ou seja, se você está querendo distribuir lucro antecipado, é admitido por força da IN 971 que você o faça através de balancetes contábeis, né? Se prestam a previamente apurar o lucro que vai ser distribuído. Existe uma série de outros pormenores, de outras questões jurídicas afetas a essa questão, que nós não vamos tratar exatamente nesse momento. Nós vamos tratar agora a dissertação tange a esculápio de ouro, certo? Então, a solução de consulta. Sócio que presta serviço é trabalhador remunerado, segurado obrigatório da Previdência. Você não tem a opção de tratar toda a contraprestação pecuniária a ele na forma de lucros, porque isso viola o princípio da verdade material. Você, na verdade, estaria transmudando a natureza jurídica, tentando transmudar a natureza jurídica deste pagamento para uma rubrica denominada lucros, por uma questão de conveniência tributária. Isso não se admite. Toda e qualquer situação documentada haverá de passar pelo crivo da apuração da verdade material, não só no que tange a lucros, de resto no que tange a qualquer matéria tributária, porquanto, se isso está inserido na estatura de um princípio jurídico, os princípios jurídicos, eles conferem unicidade às normas jurídicas emanadas inferiormente, e eles orientam a atuação mesmo do legislador. Quem vai positivar a lei deve se orientar pelo princípio que é subjacente a ela. E também dos aplicadores do direito, tá certo? Os operadores do direito, inclusive aos contabilistas que têm no desenvolver de sua atuação profissional a necessidade de se atualizar quanto os atos trazidos e amoldar situações concretas trazidas para a sua atuação à legislação, tá certo? Então, o princípio, ele tem essa função. Então, enquanto princípio, por isso que às vezes você questiona uma determinada lei por desrespeito ao princípio da capacidade contributiva, ou por desrespeito ao princípio da legalidade, ou por desrespeito ao princípio da reserva legal na situação do fato gerador, entende? Então é por essa questão. Insisto com vocês. Sempre em matéria tributária vai prevalecer o princípio da verdade material. Tranquilo? Alguma coisa a mais no que tange a solução de consulta? Bom dia. Meu nome é Bruno. Ainda em relação a essa questão do lucro antecipado, o que me deixou confuso é o seguinte: o rendimento tributável você tributa no mês da ocorrência. E aí, na percepção da diferença nessa questão ao final do exercício, presumo 31/12/2017, seja o ano que for no caso, 31/12, qual vai ser o período de apuração dessa tributação da diferença? Vai ser considerado o final do exercício? Vamos lá. Eu vou te responder num método maiêutico, método socrático. Vamos lá. Vamos dizer que o excesso tenha ocorrido em setembro, ou seja, o fato excesso ocorreu em setembro. Quando seria justo, então, você tributar isso? Quando seria adequado? A solução de consulta, ela inclusive responde que o fato gerador da contribuição previdenciária ocorre
no mês em que for paga ou creditada a remuneração do contribuinte individual. Certo? Então, você tão somente vai verificar em que mês que se deu esse acesso, em que mês que foi pago ou creditado esse acesso, que tem natureza remuneratória. É aí que se deu o fato gerador, é aí que você vai ter que usar para fins de recolhimento da contribuição previdenciária incidente. Posso fazer uma pergunta ainda? Sim. Armando, parabéns pela palestra. Obrigado. Sempre concisa e consistente. Como estamos diante aqui de um ponto de vista da Receita Federal, e na minha qualidade de advogado, entendo que estamos em posições opostas. Então, assim, o raciocínio da solução de consulta da COSIT diz que, então, é obrigatório um sócio ter remuneração, prolabore. Não se ele presta serviço. Se ele presta serviço. A meu ver, esse foi uma mudança de posicionamento da Receita Federal diante de algumas soluções de consultas anteriores. Por exemplo, a 196 de 2012, que falava que você poderia apenas distribuir lucros. Na época, sustentava-se a autonomia da vontade, né? Então, a sociedade, pelo Código Civil, poderia apenas distribuir lucros, seria uma decisão entre sócios. E o artigo, assim, entrando agora nessa questão do debate, seria o artigo 146 do CTN fala que você, quando muda o critério, e esse critério de entendimento da Receita Federal altera a forma de lançar o tributo, ou seja, você está interpretando, mas você não está interpretando de forma benéfica, você está interpretando para tributar. Então, só poderia ser feita a partir da mudança de entendimento. Como a operação Esculápio é posterior a 2016, só que pega competências de 2013 e 2014, não seria o caso de apenas tributar após a solução de consulta competências posteriores? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que mais uma vez lembrar o seguinte: essa solução de consulta é vinculante no âmbito da administração tributária. Dada a sua natureza interpretativa, ela, por conceito, por força do próprio Código Tributário Nacional, que estabelece que a lei não retroagirá, salvo quando for meramente interpretativa. A partir dessa construção jurídica, nós admitimos que ela retroaja. Agora, fixadas essas duas premissas, ou seja, pela sua natureza interpretativa, ela é passível de alcançar situações pretéritas, até porque, para você propor uma solução de consulta, é pressuposto que a situação fática trazida seja existente, a situação fática trazida. Então, quando se respondeu à solução de consulta, ela se projetou obrigatoriamente até por aquele consulente. Alô? Até porque, quanto àquele consulente, ele retrata uma situação anterior. Alô? Ela já se projetou para o passado. Ela não está se prestando, na verdade, a se projetar para o futuro. Mas, insisto, o escopo dessa dissertação é tentar discutir de forma partilhada as conclusões lançadas na solução de consulta, sua aplicação, os seus efeitos, e jamais, no âmbito da atuação da Receita Federal, nós vamos discutir o acerto ou desacerto dessa solução de consulta. Se quer, com humildade, a minha posição pessoal, entendo que ela é bastante íntegra na sua forma de formular a resposta. Eventuais conflitos e eventuais construções jurídicas válidas, abstratamente, considerando
uma que você bem colocou, não tem, evidentemente, como foro apropriado, não é isso? Esse momento, tampouco a atuação do corpo funcional. Qualquer construção jurídica, eventual conflito, eventual efeito no tempo, em caso de conflitos concretos demonstrados entre soluções de consulta que mitigariam a sua natureza interpretativa e os efeitos decorrentes dela ser de natureza interpretativa, podem, como de resto qualquer lesão a direito postulada pela parte, ser submetidas à apreciação do judiciário, né? Mas eu agradeço, sua colocação foi enriquecedora, mas... né? Uma questão prática aí, para esses casos aí, que os sócios que deixaram de prestar serviço na sociedade, mas que permanece no quadro social como investidor, recebendo lucro, há algum batimento da receita, um cruzamento de informação e esse cara vai ser pego na malha ou vai acontecer alguma fiscalização nesse sentido, para saber dessa diferenciação dos rendimentos? Vamos por partes. Ele só é segurado obrigatório enquanto trabalhador. Se ele presta serviço, há necessidade de remuneração. Ele deixou de prestar serviço, ele deixa de ser segurado obrigatório. Na eventualidade de haver uma operação fiscal, que vai se verificar, como em todas as situações, é se essa situação documentada, ou seja, esse ato de deixar de prestar serviço como tal, passar a inexistir uma remuneração sua escrita contábil, condiz ou não com a verdade material. Esse vai ser o exame feito. De ordinário seria feito dessa forma. Se a situação está documentada, se inicia a partir de uma presunção que ela reflete a realidade. Para se mostrar em contrário, o ônus da prova é de quem afirma em contrário. Para o fisco afirmar que aquela situação documentada não condiz com a verdade material, é ônus dele, fisco, demonstrar isso. E é isso que tem que ser feito. O fisco não é uma potestade. Não basta uma opinião. Você não levanta, você não procede a lançamento de ofício por presunção, tampouco por achismo ou por divagações. Você deve fundamentar o seu entendimento com base em elementos de convicção que permitam essa conclusão. E isso é perfeitamente lícito e necessário. Se você coletar elementos que mostrem que a situação documentada não condiz com a verdade material, é um dever seu, auditor, trazer a realidade material. Em tese, sim. Em tese, sim. Sim. Quando se arbitra um determinado débito, existe a coisa que chama sinais exteriores de riqueza, não é isso? Isso é muito comum na tributação, por exemplo, da pessoa física. Você fala que você tem uma renda de R$1.000, mas vive, na verdade, como se tivesse uma renda de R$50.000. Então, você tem que coletar elementos que demonstrem esses sinais exteriores de riqueza e mostrem que os seus rendimentos trazidos são incompatíveis com os bens que você de fato tem e com o tipo de vida que você tem. E isso se faz ordinariamente em uma série de outras operações, uma série de outras atividades de tributação, não só o que tange a essa. Vamos passar para o outro, porque a gente vai... Vamos lá.